Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, eu sou o comunicador Marlon Felipe Fiebig, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na paróquia Bom Pastor de Candelária, Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Por isso eu convido vocês a pegarem as suas Bíblias, abrirem lá no capítulo 3 de 2 Timóteo e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Que Deus esteja conosco neste momento em que nós estudamos a sua palavra. Nós podemos dividir de duas formas esse capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na primeira parte, Paulo vai falar a Timóteo sobre coisas que vão acontecer nos últimos dias, no fim dos tempos. E na segunda parte, o apóstolo Paulo ele vai fazer um alerta a Timóteo, para que Timóteo continue alicerçado naquilo que ele foi ensinado e naquilo que ele aprendeu desde criança. Vamos então ao texto. Capítulo 3, versículo 1, nós lemos o seguinte: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Que últimos dias que o apóstolo Paulo estava se referindo aqui? Os últimos dias compreendem desde a subida de Jesus ao céu, na ascensão, até o dia em que ele vai retornar a esse mundo e julgar os vivos e os mortos. Ou seja, desde a ascensão, nós estamos vivendo os últimos dias. E aí, seguindo do versículo de número 2 até o versículo de número 5, o apóstolo Paulo ele vai trazer uma lista de pecados que ele escreveu naquela época a Timóteo, mas que nós podemos ver que são atuais, perceber que eles são muito atuais e cada vez mais presentes na nossa sociedade. E nós lemos o seguinte: Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Percebam que são pecados atuais. Cada vez mais nós vemos filhos desobedecendo aos pais. Cada vez mais nós vemos pessoas gananciosas. Cada vez mais nós temos pessoas que buscam o seu próprio prazer. Cada vez mais nós temos uma sociedade que pensa somente em si mesmo. E um detalhe muito importante aqui que o apóstolo Paulo traz a Timóteo, um alerta que ele faz a Timóteo, que terão pessoas que vão ter uma forma de piedade. O que é uma forma de piedade? Por um lado, mostram ser pessoas extremamente corretas, mas por trás fazem tudo o que é errado. Isso é uma pessoa que tem uma forma de piedade. Então nós podemos perceber que isso é algo muito atual nos dias de hoje. Paulo escreveu na sua época a Timóteo, mas é algo bastante presente na nossa sociedade. E infelizmente, cada vez mais enraizado no nosso meio. Continuando no versículo 6 e 7, nós lemos o seguinte: Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Mulheres, não se ofendam com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O que ele está fazendo é um alerta a Timóteo, dizendo que aqueles que querem trazer uma falsa religião, que pensa somente em si mesmo, uma religião egocêntrica, são mais fáceis
de eles entrarem nas casas das mulheres e conseguirem enganar as mulheres. Geralmente eles entravam na casa das mulheres quando as mulheres encontravam-se sozinhas, sem os seus maridos. E ali conseguiam convencer essas mulheres dessa falsa religião, de elas viverem como elas bem entendem, e conseguiam convencer aquelas mulheres. Um detalhe importante é que assim como esses homens conseguiam convencer as mulheres desta falsa religião, as mulheres também eram as que mais se convertiam ao verdadeiro evangelho. Eram as que mais se convertiam à verdade. Por isso, facilmente elas eram convencidas desta religião que buscava princípios no próprio ser humano, que pensava apenas no ser humano. Percebam como isso é algo atual, queridos irmãos em Cristo Jesus. Isso está entrando dentro das nossas casas quase que diariamente. Uma religião que pensa apenas em si mesmo. Falsos ensinos, falsos pregadores, que buscam apenas trazer alegria àquilo que o ser humano quer. Percebam que facilmente Deus, ele é deixado de lado. E o que se torna uma realidade é apenas aquilo que o ser humano quer. É aquilo que o ser humano quer que traga prazer a ele. Que traga prazer, traga sensações a ele. Traga algo como estou saciado. Isso é essa falsa religião que estava se infiltrando na época de Paulo e Timóteo e que está enraizada no nosso meio. Continuando, nós lemos o seguinte no versículo de número 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu como a daqueles. Janes e Jambres, eles não são citados na Sagrada Escritura, mas manuscritos afirmam que eles eram magos na época em que Moisés foi pedir para que o faraó libertasse o povo de Israel do Egito. Eles eram magos que estavam ali, ou seja, eles eram pessoas que buscavam trazer aquilo que o ser humano pedia, aquilo que o ser humano queria, a vontade do ser humano. E o apóstolo Paulo aqui, ele destaca que esses homens eram corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Não queriam saber da fé, porque a fé diz que o ser humano é incapaz de cumprir as leis de Deus. Ele necessita de um Deus de amor e de misericórdia. Ele não é capaz de cumprir as leis. E aqueles da falsa religião, não. Eles dizem o ser humano pode viver como ele bem quer. O ser humano pode buscar prazer na sua vida, viver como bem entende. Querido povo de Deus, continuando, nós lemos o seguinte: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. No versículo 10 nós já entramos nessa segunda parte, em que o apóstolo Paulo ele exorta a Timóteo que se mantenha firme na fé, a qual ele recebeu instrução. E veja como o apóstolo Paulo ele traz elogios que são bastante significativos para Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Timóteo teve um grande professor, o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que nós já conhecemos. E este professor ensinou a Timóteo todos os passos a seguir.
Só que antes de Paulo ter chamado Timóteo a ser um pastor, Timóteo ele havia sido ensinado por sua mãe e por sua avó. Ele havia sido instruído por elas na verdade, na palavra de Deus. E aí, continuando, o apóstolo Paulo diz algo muito importante a Timóteo. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Essas perseguições que o apóstolo Paulo sofria, elas não eram apenas perseguições em que ele sofria situações físicas, em que ele levava chibatadas, em que ele levava chicotadas, em que ele sofria pelo Evangelho. Eram situações também em que pessoas difamavam a Paulo, davam risada de Paulo, pregando o verdadeiro Evangelho. E ele lembra disso exatamente porque Timóteo era dessa região. E Timóteo certamente estava presente em muitos destes momentos. Timóteo sabia de tudo que Paulo tinha passado para semear o Evangelho, para pregar o verdadeiro Evangelho. E aí no versículo 12, Paulo lhe diz o seguinte: ora, todos quantos querem ver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo foi perseguido. Paulo estava alertando a Timóteo que ele também seria perseguido por ser um defensor da fé cristã, por ser um pastor de Cristo Jesus. E percebam como nós também sofremos perseguição nesse mundo em que as pessoas querem ser como elas bem entendem, em que as pessoas são egocêntricas. Nós também sofremos perseguições diariamente. E não somente no lugar em que nós estamos. Ao ligar a nossa televisão, a gente sofre perseguição por sermos piedosos, por reconhecermos que somente Cristo Jesus nos concede a vida. Nada que o ser humano faça pode livrá-lo das garras do diabo. Mas Deus sim fez em Cristo Jesus por nós. E saber que Deus fez isso por nós nos torna perseguidos. Nos torna perseguidos nesse mundo. Mas, queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos lembrar o que o apóstolo Paulo diz. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas viver piedosamente em Cristo Jesus nos conduz a algo maior, nos conduz à vida eterna, nos conduz à eternidade. E aí, continuando, nós lemos no versículo 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que homens perversos e impostores Paulo estava falando aqui? Todos aqueles que ele citou lá no começo do capítulo 3. Todos aqueles pecadores que Paulo ele colocou lá no início desse capítulo. Um detalhe importante é que nós também cometemos esses pecados. Mas é diferente nós sermos pecadores arrependidos, que buscam o perdão, e aqueles que continuam praticando esses pecados apenas por prazer. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, estes perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse é o caminho para onde eles andam. Esse é o caminho no qual eles estão seguindo. Eles vão de mal a pior. E aí, continuando, nós temos algo muito importante desse capítulo de número 3. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele exorta a Timóteo. E no versículo 14 ele diz o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste. Aqui o apóstolo Paulo diz a Timóteo: permanece firme naquilo que tua mãe, que tua avó te ensinaram e naquilo de que foste inteirado, aquilo que eu também te ensinei. Aquilo que foste instruído, permanece firme nisso, porque essa é a verdade, a qual tu deve levar adiante. Continuando no versículo 15, nós lemos: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui é muito importante esse ponto. Naquela época, as crianças com 5 anos de idade, elas já eram instruídas nas Sagradas Letras. O que eram as Sagradas Letras naquela época? O Antigo Testamento. As crianças já eram instruídas como uma escola bíblica dominical. Só que quem instruía aquelas crianças eram as suas mães, as suas avós, assim como Timóteo. Continuando, o apóstolo Paulo ele vai dizer que estas Sagradas Letras podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Porque essas Sagradas Letras, a Escritura Sagrada, ela nos revela o amor de Deus por nós em Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós na cruz. Continuando, nós temos o elemento central, importante também na doutrina luterana. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Queridos irmãos em Cristo Jesus, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Mas foi escrita por homens? Sim, mas inspirada por Deus. E continuando, o apóstolo Paulo ele diz que é útil para o ensino. O ensino é onde nós recebemos esse ensino na escola bíblica, também quando participamos do culto, nesse momento de estudo bíblico. E ele diz para a repreensão. A repreensão a Bíblia nos mostra que nós somos pecadores e que nós dependemos de Deus. Então é para a repreensão. Continuando, para a correção. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, sabendo que Ele vai nos perdoar, pedindo que a nossa vida ela seja restaurada e que nós possamos ter a oportunidade de iniciarmos de novo a nossa caminhada. Para educação na justiça. A Bíblia ela é um manual que nos ensina como se comportar diante do nosso próximo. O que fazer diante do nosso próximo. Por isso, para educação na justiça. E o mais importante, sabendo que somente Cristo Jesus, aquele que foi justo sobre a terra, que nos torna justos perante Deus. E essa educação na justiça é que vai nos conduzir à vida eterna. Continuando no versículo 17, o último versículo desse 3º capítulo, nós lemos o seguinte: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui o apóstolo Paulo ele fala mais diretamente a Timóteo como um pastor da igreja. Mas ele lembra também a nós que todo homem de Deus, todo aquele que é piedoso, todo aquele que reconhece Cristo Jesus como Senhor e como Salvador, é perfeitamente habilitado para toda boa obra, servir ao próximo, não fazer o que nós queremos, porque aí nós agimos com ganância, mas fazer o que Deus quer de nós, servir ao próximo como a nós mesmos. Queridos irmãos em Cristo Jesus, percebam como este 3º capítulo da carta de Paulo a Timóteo, da 2ª carta de Paulo a Timóteo, é muito importante. É algo muito atual, mas que nos traz algo muito importante para a nossa vida como cristãos. Sabermos que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus.
Saber que nós temos que nos manter firmes nesta palavra que revela a nós Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Não nos deixarmos serem levados por falsas religiões que levam em conta o próprio ser humano como que pode fazer tudo para a sua vida e também para a sua salvação. Mas nos manter firmes na Sagrada Escritura, revelando que nós somos pecadores, que nós precisamos estar alicerçados em Cristo Jesus como Senhor e como Salvador, e que fora dele não há nenhuma saída. Que Deus esteja com cada um de vocês. Um forte abraço do Pastor Marcos. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.